Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. 39 milhões de brasileiros podem ser beneficiados com o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial. A ideia de renovar o benefício ganha força dentro do governo. O dinheiro viria de uma sobra dos 44 bilhões de reais que foram reservados para o pagamento da rodada atual. A prorrogação do auxílio emergencial está ligada diretamente à criação de um novo programa do Bolsa Família. Enquanto a equipe do governo não finaliza um modelo do programa social para atender famílias carentes, a ideia seria pagar pelo menos mais uma parcela do auxílio para ganhar tempo. Os valores seriam os mesmos: R$ 250 por família, R$ 150 para quem mora sozinho e R$ 375 para mães que não têm companheiros. E o dinheiro para o pagamento dessa nova parcela também já estaria nas contas do governo. E ele viria de uma sobra dos 44 bilhões de reais que não foram usados no pagamento da atual parcela, que foi feita em 4 vezes. A estimativa é de que 7 bilhões de reais não foram usados. Até a retomada do nosso país, é necessário sim que a gente olhe para o lado social, né? Para os nossos irmãos, para os nossos brasileiros, porque a situação está complicada e as pessoas precisam do mínimo para viver. E quando a gente fala em mínimo é alimentação, moradia e saúde. Esse economista da Fundação Getúlio Vargas diz que é favorável à continuidade do pagamento, mas ressalta que junto com o auxílio, o governo deve investir na vacinação. A imunização ela tem que ser o mais rápido possível para que o mercado de trabalho volte a absorver quem perdeu o emprego durante a pandemia, e que não haja mais tanta necessidade assim do voucher, até porque o voucher é um valor muito pequeno frente às necessidades básicas da família. Seria muito melhor que esse trabalhador se reempregasse e conseguisse por ele mesmo, né, se sustentar, do que ficar contando com o voucher, que acaba sendo exatamente uma pequena ajuda. A possibilidade de prorrogação do auxílio foi admitida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirmou que tudo dependerá do agravamento da pandemia. O auxílio emergencial nós desenhamos, sabemos que precisa. Já mandamos o orçamento desde agosto do ano passado. Queremos assinar. Onde é que a gente assina o auxílio emergencial? A extensão do auxílio emergencial também ganhou força no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o pagamento de mais 4 parcelas para famílias carentes. Diversos segmentos tiveram que dispensar mão de obra, nós precisamos assistir essas pessoas mais vulneráveis do Brasil e o faremos com toda tranquilidade. Quero crer que esse também é o entendimento do governo federal. Para o economista, os altos índices de desemprego e de pobreza no país, agravados pela pandemia, justificam a continuidade do pagamento, situação que pode ficar ainda pior com uma terceira onda da Covid-19. É claro que no início significaria um gasto público muito grande, no momento em que o país está com as contas públicas muito vulneráveis. No entanto, eu acho que a recompensa depois é maior, porque dando mais assistência à população, a gente consegue fazer essa transição, né, desse período ainda de pandemia para um período sem pandemia, mas com uma estrutura social mantida. O Senado aprovou um projeto de lei que incentiva a contratação de quem busca o primeiro emprego. O objetivo é inserir principalmente os jovens que têm entre 16 e 29 anos no mercado de trabalho. O projeto propõe um contrato especial para trabalhadores matriculados em cursos de graduação ou de educação profissional e tecnológica e que nunca tiveram um emprego com carteira assinada. Os contratos podem ter a duração de até 12 meses. A proposta é de uma lei de caráter temporário. O novo regime valeria apenas para contratos assinados em até 5 anos depois da publicação. A medida é de autoria do senador Irajá, do PSD, que batizou o projeto de lei Bruno Covas, em homenagem ao prefeito de São Paulo, que faleceu no último dia 16 de maio. O propósito desse projeto, presidente, senhoras e senhores senadores, é muito simples, é tratar os desiguais de forma diferente. São 20 milhões de jovens brasileiros e brasileiras que estão entre 16 e 29 anos com um sonho e esperança pelo primeiro emprego. São pessoas que querem trabalhar, mas não é para pura e simplesmente trabalhar, mas para ajudar as suas famílias, crescerem profissionalmente. Em contrapartida, como incentivo às empresas,
elas contariam com uma redução do INSS patronal de 20% para 1% e da alíquota do FGTS de 8% para 1% no primeiro ano da contratação. O texto foi aprovado com modificações feitas pelo relator, o senador Veneziano Vital, do MDB, e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. A Anvisa autorizou o uso do soro anti-Covid para testes em pacientes infectados pelo novo coronavírus. A expectativa é de que o soro impeça o desenvolvimento de casos graves da doença. Os testes em humanos, liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vão verificar a segurança e a eficácia do soro contra a Covid-19. O produto, desenvolvido pelo Instituto Butantan, deve ser usado em pacientes infectados recentemente pelo novo coronavírus. De acordo com o Instituto, há 3.000 frascos prontos para serem testados em humanos. A previsão é de que eles comecem a ser aplicados a partir das próximas semanas. O material não é para a prevenção, mas sim para atuar no tratamento da doença e evitar que o paciente desenvolva quadro grave. O vírus inativado foi aplicado em cavalos. Após receberem o material, esses animais produziram anticorpos. O plasma resultante foi coletado e processado pelo Butantan. Os estudos clínicos do soro anti-Covid serão feitos em parceria com o Hospital do Rim e Hipertensão e com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O material será utilizado em pacientes com infecção recente e alto ou altíssimo risco de doença grave pelo novo coronavírus. O objetivo da pesquisa é verificar a segurança, apontar a dose mais apropriada e descobrir a eficácia do soro em pacientes com quadro inicial de Covid-19. Nesta semana, o Facebook e o Instagram deram aos usuários a possibilidade de ocultar o número de curtidas nas publicações. Uma medida que tenta, mas ainda não resolve o debate sobre os efeitos potencialmente nocivos da busca por aprovação nas redes sociais. Os usuários também vão poder suspender este índice de popularidade para as imagens e mensagens que publicam online. O Instagram acredita que os pequenos criadores que tentam ganhar seguidores vão relutar para eliminar as curtidas, já que normalmente tentam aumentar a popularidade mostrando quanta gente apoia suas publicações. A busca pela curtida preocupa muito os psicólogos, principalmente pela saúde mental dos adolescentes expostos diariamente a uma visão embelezada e completamente artificial de seu entorno, além dos riscos de assédio online. A nova opção não muda o funcionamento do algoritmo que escolhe as publicações que aparecem nos filtros personalizados. O sistema prevê quais conteúdos podem interessar cada usuário de acordo com uma série de critérios, como a quantidade de curtidas, mas também gostos e hábitos. O Monte Etna voltou a chamar a atenção com uma nova erupção nesta semana. O vulcão, que fica localizado na ilha italiana da Sicília, expeliu cinzas e fumaça. O Monte Etna é um espetáculo o ano todo, principalmente se o vulcão der o ar de sua graça. E foi exatamente o que ele fez. Entrou em erupção expelindo fumaça e cinzas. Turistas chegam bem perto de ônibus para ver o fenômeno. O Etna é um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília, entre as províncias italianas de Messina e Catânia. É o mais alto vulcão da Europa fora da região do Cáucaso e um dos mais altos do mundo. A montanha atinge aproximadamente 3.350 metros de altitude, podendo aumentar gradualmente devido às frequentes erupções. E você vai ver ainda nesta edição, o estudo constata que dormir mal pode interferir no processo de imunidade contra a Covid, mesmo tomando a vacina. E ainda, curiosos, apaixonados e astrônomos presenciaram em várias partes do mundo o primeiro eclipse lunar de 2021. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Segundo especialistas do sono, é muito importante dormir o suficiente para descansar o corpo. Um estudo do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo constatou que dormir mal pode interferir no processo de imunidade contra a Covid-19, mesmo tomando a vacina. Por muito tempo, Marco Antônio sofreu com o distúrbio do sono. Foram anos enfrentando dificuldades para dormir. O paciente
crônico em sono. Para você ter uma ideia, eu ficava assim, em média, há muitos anos, né? 4 a 8 noites sem dormir por mês. Tá? Insônia total, atravessava a noite total. Para poder me distrair, eu saía de carro à noite e chegava a rodar 300 km na noite para poder amanhecer o dia. E como isso afetava a tua saúde? Totalmente. Primeiro, se acaba ficando muito tenso, muito nervoso, dificuldade para decidir nos negócios ou até na vida pessoal, memória enfraquece muito, tá? Muito, bastante, tá? E porque você não dorme bem, o outro dia você não está bem. O Marco Antônio só conseguiu voltar a ter um sono de qualidade depois de procurar um especialista e fazer tratamento. Uma noite mal dormida é algo a ser levado a sério. A privação do sono faz mal para a saúde. Pode provocar alterações de humor e cognitivas, como diminuição de atenção e a capacidade de concentração. Todos nós, alguma vez, já dormimos mal. Às vezes era uma ansiedade por causa de uma prova, algum teste, alguma coisa assim. Mas se isso vai ficando muitos dias e isso vai se perpetuando, o que acontece é que o organismo começa a sentir de diversas maneiras. Uma das coisas que acontece, diminui a nossa atenção, aumenta a irritabilidade, a pessoa corre risco de ter algum acidente, tanto no trabalho quanto um acidente de trânsito, e também tem a sobrecarga sobre o nosso coração, porque uma das funções do sono é nos ajudar justamente a restaurar, a descansar. Então, nosso coração ele acaba sofrendo e lutando muito durante a noite. E podem existir doenças como a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, pode estar associado também com infarto, com acidente vascular cerebral, que é o que se chama de AVC. Então, tem várias doenças associadas com problemas de sono. Especialistas do sono garantem que dormir mal pode ser prejudicial até para a nossa imunidade, inclusive na eficácia da vacina contra o novo coronavírus. Dormir mal antes ou depois de tomar a vacina pode prejudicar o desenvolvimento da imunização. O estudo foi feito a partir das vacinas da gripe e da hepatite A. Os pacientes que tinham um sono de qualidade desenvolveram até 50% mais anticorpos do que os que não dormiram bem. Um estudo recente do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo apontou que 65% dos brasileiros têm baixa qualidade do sono. No entanto, somente 7% das pessoas nessa condição procuram a ajuda de um profissional quando têm dificuldades para dormir. Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas. Isso vale para a população adulta, entre 18 e 64 anos. O sono, ele é dinâmico, então ele muda conforme a nossa idade. Um bebê, por exemplo, pode precisar dormir 15, 17 horas por dia. Um adolescente, em torno de 9, 10 horas por dia. Nos adultos, o normal é em torno de 8 a 10 horas por dia. Isso é variável de pessoa para pessoa, algumas dormindo um pouco menos já se sentem bem, outras pessoas precisam dormir um pouco mais. Mas o que é muito importante em relação a sono? Manter uma regularidade. Não pode acontecer, por exemplo, de um dia da semana a pessoa dorme 10 horas, no outro dia ela dorme 4. Isso é muito prejudicial. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que as agências de inteligência de seu país o informem nos próximos 3 meses se a Covid-19 surgiu na China de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório. A questão sobre o surgimento do novo coronavírus voltou a ganhar força nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden ordenou que as agências de inteligência de seu país informem se a Covid-19 surgiu na China de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório. Hoje, o presidente pediu à comunidade de inteligência que redobrasse os esforços para coletar e analisar informações que possam nos aproximar de uma conclusão definitiva. Ele quer o relatório em 90 dias. Segundo o presidente democrata, as agências estão divididas sobre 2 hipóteses a respeito do vírus que varreu o planeta, matando mais de 3.400.000 pessoas. A ordem de Biden aumenta a controvérsia sobre como o vírus surgiu pela primeira vez, pelo contato com animais em um mercado em Wuhan, no centro da China, ou pela fuga do coronavírus de um laboratório de pesquisa da cidade.
A resposta tem enormes implicações tanto para a China, que afirma não ser responsável pela pandemia, quanto para a política dos Estados Unidos, onde a teoria do laboratório foi usada pelos republicanos para atacar Pequim. Esportes Afrogames, um projeto beneficente que dá aos jovens de favelas acesso à indústria de jogos multimilionários, está fazendo sucesso. Vamos conhecer o projeto. Na favela de Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro, esse prédio representa uma alternativa para os jovens da região que enfrentam altos índices de violência e pobreza. É o AfroReg, ONG que há 28 anos promove a inclusão e a justiça social por meio da arte e da educação. Thiago Soares faz parte de um grupo de 100 jovens e adolescentes participantes do projeto Afrogames, onde se preparam para serem jogadores profissionais de videogame, patrocinados por grandes marcas e canais esportivos. Os 6 membros da equipe AFG Esportes têm à disposição os melhores computadores, equipamentos de áudio e vídeo, orientação de especialistas e um salário mínimo de R$ 1.100 cada um. E de segunda a sexta a gente tem aqui aulas de física, aulas de psicóloga e aulas de inglês, e estamos aqui com um treinador de segunda a sexta. De acordo com a consultoria Newzoo, o crescente mercado de esportes deve movimentar 180 bilhões de dólares em todo o mundo neste ano, mais do que o dobro das indústrias de música e cinema. Executivos da Afrogames, ex-empreendedores da área musical, dizem que as equipes de esportes agora são os sonhos dos jovens, como bandas de rock costumavam ser. O potencial aqui é muito forte, né? A galera tudo, embora não tenha computadores em casa, a maioria jogam nos celulares. E a gente conseguiu ver essa possibilidade de eles virem para o projeto e se destacarem no esporte. A equipe inclui jovens negros e um esforço para aumentar a representação em torneios nacionais e internacionais. Eles são apoiados por uma infraestrutura profissional para treinar com equipamentos de ponta, além de técnico, psicólogo e preparador físico. Bom, entrar nesse time foi uma surpresa, porque eu não sabia que eu estava tendo a capacidade assim... porque eram 100 alunos e eu fui uma delas e eu fiquei muito feliz. E eu sendo a primeira mulher ainda, é muito surreal isso. Eu acho que mudou muita coisa na minha vida, tanto financeiramente quanto, sei lá, eu acho que meus objetivos mudaram, outras coisas surgiram. Devido à pandemia, a AFG Esportes não participou de nenhum torneio em 2020, mas isso pode mudar ainda esse ano em um evento organizado pelo AfroReg. A ONG também busca abrir um núcleo na comunidade do Cantagalo, onde os planos incluem uma arena de esportes e o primeiro campeonato entre equipes formadas por moradores de favelas. Curiosos, apaixonados e astrônomos, principalmente nas regiões banhadas pelo Pacífico, lançaram seus olhos nesta semana para o céu para testemunhar o primeiro eclipse lunar de 2021, que também foi uma superlua e uma lua de sangue, olha só. Os céus deram um grande presente a várias cidades do mundo, o primeiro eclipse lunar de 2021. O fenômeno também foi classificado como superlua e como lua de sangue. A superlua ocorre quando a lua está próxima do ponto de sua órbita mais perto da Terra. E como em todo eclipse lunar total, o satélite natural recebe uma tonalidade avermelhada, que é chamada de lua de sangue. O eclipse pode ser observado ao longo da costa oeste da América Latina, da Cidade do México, passando por Santiago, no Chile, e Bariloche, na Argentina. Em Sydney, na Austrália, a famosa Harbour Bridge ficou ainda mais bonita com a passagem do fenômeno. Em Hong Kong, na China, uma multidão se muniu de celulares para registrar o eclipse. Este foi o primeiro eclipse lunar total em 2 anos. A Terra, a Lua e o Sol devem estar perfeitamente alinhados para que o fenômeno ocorra. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!